Viva, boa noite. Tempo Notícias no Canal 1 da Televisão Pública de Angola. Veja os destaques do telejornal de hoje. Província de Icoluibengo recebe a primeira visita do Presidente da República. O chefe de Estado avaliou as obras para a requalificação de Kisama e da construção do Santuário da Mushima. Quinta edição do Angotic ultrapassou as expectativas, mais de 18 mil visitantes em 3 dias, com a televisão pública de Angola a arrebatar o prémio de melhor cobertura televisiva. Angola acaba de realizar a primeira telecirurgia robótica. O especialista que realizou a operação estava a 17 mil quilómetros de distância de Luanda. Crianças tocoístas envolvidas na proteção do ambiente. Hoje foram ao Mossulo, onde plantaram mais de 5 mil pés de mangos. O desenvolvimento destas e outras notícias a seguir. E começamos na província do Cubango, onde um caminhão do tipo Kamaz capotou hoje pela manhã na localidade de Xambinga, quando fazia o trajeto Mavinga-Cuito-Quanaval. O acidente resultou na morte de 12 pessoas e vários feridos. Os sinistrados e os corpos das vítimas mortais, portanto, foram já levados para a sede municipal do Cuito-Quanaval. Esta é uma matéria que vamos apresentar nos próximos serviços de notícias. O Presidente da República, João Lourenço, realizou hoje uma jornada de campo à nova província de Icoluibengo para constatar o curso das obras de requalificação da Vila da Mushima. Além de melhorias na imagem da vila, o projeto de edificação da futura Basílica da Nossa Senhora da Mushima tem foco no realojamento dos habitantes do perímetro em que a Basílica está a nascer. O Presidente da República, João Lourenço, desembarcou deste heli nas cercanias da Vila da Mushima, município da Kisama, província de Icoluibengo. Dava início, este sábado, a jornada de campo que teve por objetivo lançar uma constatação ao andamento das obras de requalificação da Vila da Mushima e a construção da Basílica. Vai ser o santuário que deverá acolher milhares de peregrinos que anualmente acorrem a este lugar. Os fundamentos da requalificação assentam no incentivo ao turismo religioso e na preservação ambiental desta zona circunscrita pelo rio Kwanza. O chefe de Estado ouviu atentamente as explicações sobre a execução física e financeira das várias empreitadas da fase 1 e 2 da requalificação da Vila da Mushima. O estadista passou pela Casa Modelo, no bairro Koshi, zona onde deverão ser realojados os habitantes da vila que terão de desocupar as áreas de intervenção. Para o consórcio construtor, o ritmo da obra é o programado. As obras estão a andar no ritmo planeado. É sempre, sabe que nas obras as coisas às vezes são, têm os seus timings, não é? E às vezes corre menos bem, mas estamos aqui para corrigir o que correu mal. E o compromisso é entregar as casas conforme o planeamento para que as pessoas tenham o conforto. Os constrangimentos são gerais, quer dizer, sabemos que os problemas existem e agora é olhar para a frente e o ponto zero é agora. Portanto, o compromisso é o mesmo de início, é terminar as residências o mais urgente possível para realojar as pessoas. O Presidente João Lourenço quis ver de perto também as obras das vias de comunicação e infraestruturas, como os reservatórios de água para abastecer o bairro Koshi e a vila, as áreas de implantação da subestação da Vila da Mushima, a futura estrada de acesso principal, os terrenos infraestruturados, o novo edifício da administração municipal, a área de implantação da Basílica de Nossa Senhora da Mushima e o parque de campismo.
As demais infraestruturas serão concluídas com o evoluir do processo de realojamento dos habitantes da antiga vila da Mushima. O Sr. Presidente, no planeamento que nós tínhamos e que acordámos com ele, é que em dezembro teríamos a primeira fase das casas concluídas, todas elas. Mas, no entanto, já existe, de momento, casas suficientes para fazer realojamento. 700 casas? 737 casas, até dezembro, dos quais já temos aqui quase 200 casas já quase prontas para realojamento. 164 já, de imediato, para realojar as zonas onde temos que fazer as intervenções, aqui na zona do bairro da Mushima. Pronto, e isso agora cabe ao Governo decidir quando é que fará essa mobilização. O consórcio compromete-se em fazer um marco zero e acelerar a obra a partir de agora. Os projetos neste momento temos em curso, as outras partes dos projetos estão atrasadas, não estão atrasadas, tem a ver com o realojamento, isto é, nesta zona aqui onde estamos, há uma série de infraestruturas que têm que ser, digamos, implementadas, mas para isso tem que haver o realojamento, a movimentação da população para o bairro Koshi. E é isso que está agora em curso, para que estas obras aqui em baixo comecem de uma forma rápida e concreta. O projeto de requalificação da vila da Mushima visa melhorar significativamente as condições de vida da população local, com forte foco em infraestruturas de qualidade, habitação digna e serviços de apoio. A construção da basílica e a requalificação da vila terão um impacto no desenvolvimento da região, impulsionando o turismo religioso e a geração de empregos. A vila da Mushima é uma região turística popular, especialmente durante a romaria a Nossa Senhora da Mushima, que atrai milhares de peregrinos todos os anos. A construção da Basílica da Nossa Senhora da Mushima registra um ligeiro atraso nas obras devido a alguma morosidade na entrega das habitações para realojamento da população que vive no espaço onde será erguido o templo. O Gabinete de Obras Especiais fala de execução física de apenas 8%. As obras de requalificação já estão a mudar a Mushima. Os sinais são visíveis em todos os lugares. A requalificação é profunda, do acesso à velha vila que aos poucos vai desaparecendo. Mas o símbolo mariano continua a atrair os devotos a Mamá Mushima. As obras da Basílica da Nossa Senhora da Conceição da Mushima, que é a mascote da requalificação da vila, são as que estão mais atrasadas. As diferentes obras na Vila da Mushima depende de um conjunto de condições, desaconselhando-se ou destacando-se, a entrega das primeiras 300 casas no bairro Koshi, ação que vem tendo sido derrapada por incumprimento do consórcio. Depois dos esclarecimentos, o Presidente da República visitou também o local onde decorrem as obras. Nada mais do que máquinas e alguma preparação do solo. Tudo porque o desalojamento dos moradores está atrasado por conta das novas habitações por concluir. No ano 2024, 4 promessas, casas entregues 0. Em 2025, 150 casas prometidas, casas entregues 0. Depois da reunião do Presidente da República com o consórcio empreiteiro, o arcebispo metropolitano de Luanda era um homem mais otimista. Pelo que constatamos, que este é um projeto que está a andar e vamos sim rezar para que ele aconteça com o esforço, o empenho e o sacrifício de todos. A Basílica da Nossa Senhora da Conceição da Mushima será o maior templo mariano da África subsaariana, fazendo jus ao que é hoje o Santuário da Mamá Mushima. Foi projetada para albergar 4.300 pessoas sentadas e uma praça pública para 120.000 pessoas. Contará ainda com outras estruturas de apoio numa área total de implantação de 88.212 metros quadrados, num casamento perfeito entre a natureza proporcionada pelo rio Kwanza e a Basílica. Espaço onde os devotos da Mamá Mushima irão encontrar melhores condições de acolhimento. Enquanto isso, o santuário continua a receber os seus visitantes e as suas peregrinações, que este ano acontece em setembro. Recorde-se que, em 2013, a Mamá Mushima recebeu perto de 1 milhão de fiéis durante a peregrinação.
O Angotic 2025 encerrou hoje com um balanço positivo. Ao longo de 3 dias, o evento registrou mais de 18 mil habitantes, cerca de 200 empresas expositoras, entre nacionais e estrangeiras, e 180 startups que mostraram as mais variadas soluções tecnológicas para o contexto angolano. Entre as premiações, a 5ª edição da feira destacou a televisão pública de Angola com a melhor cobertura televisiva do evento. Caíram as cortinas da 5ª edição da maior Feira Internacional de Tecnologias de Informação de Angola. O último dia do Angotic foi marcado pelo movimento intenso das famílias, surpresas e premiações das empresas que se destacaram nas mais variadas categorias ao longo da atividade. As ideias emergentes, ligadas, entre outras, às áreas da saúde, mobilidade, ambiente, ecologia, tecnologia e software, foram igualmente reconhecidas na presente edição do certame. E se destacar no meio de tanta ideia genial é sem palavras, é excepcional. Nós desenvolvemos um chatbot e podemos tratá-lo como um assistente que vai ajudar as pessoas a terem todas as legislações na palma da sua mão. É histórico para nós como estudantes e só queremos continuar com essa carreira de inovar e melhorar sempre o nosso sistema de saúde em Angola. As instituições já consolidadas estão a dinamizar-se e a criar condições para crescer e adaptar-se cada vez mais ao mercado nacional. O Angotic 2025 reconheceu ainda as organizações que mais se destacaram durante o fórum. A Televisão Pública de Angola recebeu o prémio de melhor cobertura televisiva do evento. Temos feito vários apontamentos para os informativos do canal de notícias, entrevistas, demos a ver aquilo que os expositores trouxeram, fundamentalmente as startups, o negócio que está na mão da juventude. Analisamos a problemática que é o problema de eletricidade que nós temos no nosso país, que é a distribuição. Por que não então não gerarmos um gerador movido a hidrogênio, visto que também combate as alterações climáticas, que é a problemática mundial. Nós pretendemos trabalhar muito mais para fazer outros desenvolvimentos com relação à tecnologia para a pessoa com deficiência visual. Teve um aproveitamento, por minha parte, de conhecer as novas tendências e as novas tendências e os serviços que estão sendo implementados. Fecham as cortinas, mas os números fazem notícias. O ministro Mário Oliveira começou por partilhar os dados que fazem parte estatística da organização. Foram atendidos no Centro do Empreendedor 106 utentes, foram constituídas 6 microempresas, estiveram presentes 180 startups, 105 empresas expositoras, das quais 4 empresas internacionais, 12 empresas patrocinadoras não expositoras, das quais 2 internacionais, 11 restaurantes. Neste momento contabilizamos mais de 18 mil visitantes, estiveram presentes 11 escolas dos diferentes níveis de ensino, contabilizamos igualmente 3.355 crianças dos 6 aos 14 anos, 137 formandos em 7 cursos que decorreram ao longo desses 3 dias, 29 sessões temáticas com 108 oradores, sendo 74 nacionais e 34 internacionais, igualmente com a participação de 21 moderadores. Enfatizou que o país tem futuro e faz-se com jovens que, em meio a imprevistos, estão a criar soluções para o contexto angolano. O titular da pasta das telecomunicações apelou ao empresariado à aposta contínua no empreendedorismo juvenil, com vista a diversificar a economia. Mostrou aquilo que é a resiliência da nossa juventude. Faço questão de frisar isso pelo número de startups aqui presentes.
é uma demonstração muito forte da estrada que nós temos que percorrer com vista à digitalização do país, com vista à transformação digital da nossa sociedade e da nossa economia. Portanto, a juventude angolana, os presentes e os que estiveram a acompanhar o Angotic por outros meios, estamos todos de parabéns. As nossas empresas angolanas que aqui participaram e todos aqueles que visitaram o Angotic com o intuito de transmitirem o seu conhecimento, de conhecerem a nossa realidade em termos do que tem sido feito no nosso país, o nosso muito obrigado. O Angotic 2025 foi realizado no quadro das celebrações dos 50 anos de independência nacional. São 50 anos a comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola. Em 2026, a feira regressa com várias novidades e outros atrativos. Osvaldo Rocha, Francisco Miranda, Pereira da Silva, Miranda Mateus, Paulo Antônio, Nathaniel Lafa, Rita Solange e Nelson José. Os serviços do Angosat 2, em órbita desde 2022, registram uma capacidade limitada devido à grande procura e adesão por parte de operadores dos serviços nacionais e estrangeiros. A informação foi avançada pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional durante o encerramento da 5ª edição do Angotic. O Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional considera este facto como sinal claro de um trabalho bem conseguido iniciado há muitos anos. Ontem nós assinamos um acordo com a ITA, que é também de venda das nossas capacidades. Dizer que temos capacidade a nível da banda C e da banda KU. O que isso quer dizer? Só para mencionar que a nível da banda C nós estamos basicamente esgotados a nível da sua capacidade. Quer dizer que toda essa capacidade já foi vendida. Se foi vendida é porque é algo que existe. O GGPN garante que o caminho para a afirmação de Angola no domínio das telecomunicações e indústria espacial global não tem volta. Que hoje o Programa Espacial Nacional já é uma realidade. Muita gente tende a perguntar se verdadeiramente o Angosat 2 existe. Devo dizer que sim, que o Angosat existe. Nós já temos estado a prestar serviços desde finais de 2022, a altura em que o satélite foi lançado. Nós hoje temos parcerias com a MS Telecom, temos parceria com a Infrasat, temos parceria com a ITA. A recente inauguração do Centro Nacional de Geodados, GDEA, é prova do compromisso do Executivo angolano com as tecnologias, telecomunicações e economia espacial. Nós vamos estar a oferecer diversos serviços para as empresas públicas e privadas voltados naquilo que é a comercialização de dados geoespaciais, imagens de satélites, relatórios dedicados, bem como formação e capacitação de quadros das empresas e instituições públicas e privadas no uso dessas tecnologias avançadas e desenvolvimento de soluções inovadoras e avançadas, customizadas para o setor da agricultura, minas, planeamento urbano, finanças, entre outros. Debates, cursos e conferências marcaram o dia de encerramento do Angotic 2025, o futuro digital das empresas e instituições públicas e o uso da tecnologia espacial no apoio do desenvolvimento sustentável dos países estiveram em abordagem. Nós disponibilizamos, ou seja, diversificamos os canais e trouxemos os canais digitais. Nós tínhamos o canal tradicional, que são os balcões da AGT, das repartições fiscais, e nós trouxemos os canais digitais, o portal do contribuinte principalmente. Temos uma central de apoio ao contribuinte que iniciou numa perspectiva de call center, era só telefone, mas hoje já temos por correio eletrónico. As grandes empresas presentes no evento falaram em resultados positivos. Foram dias de negócios e parcerias. Trouxemos, na realidade, até um projeto que vamos começar a implementar, que é levar a comunicação a 7 dos novos municípios da província do Kwanza Norte, né, numa primeira fase, e então levar a comunicação a essas populações que não têm as comunicações. Depois trouxemos aqui a perspectiva que temos de implementar, num futuro próximo, uma rede fixa sem fios, 5G, que vai poder trazer mais velocidade, menos latência para os nossos clientes. Nós temos as novidades que são as tendências da tecnologia a nível global.
trouxemos o Wi-Fi 7, trouxemos propostas de digitalização das mais diversas indústrias, como o setor petrolífero, como o setor de mineração, o setor de transporte. Tivemos muitas atividades, a começar nas várias soluções tecnológicas que apresentámos no nosso stand ao longo dos dias, soluções dirigidas aos setores de atividade da economia e também apoiando, obviamente, as empresas e as instituições públicas. Um evento que abriu portas para novas tendências e curiosidades e promoveu soluções tecnológicas para vários setores da vida económica. Nós temos algumas soluções, uma solução de painéis solares com câmaras e com comunicação 4G ou 5G para poder ajudar na área da agricultura e pecuária. Estamos a falar de uma bicicleta elétrica em que a mesma tem até 45 km/h de autonomia. A mesma permite analisarmos o desempenho, nesse caso do ciclista, porque ela tem um ecrã LCD em que dá todas as informações, nesse caso, do batimento e tudo mais a ver com aspectos físicos do ciclista. Fecharam-se as cortinas da 5ª edição do Wangotic 2025. As novas tecnologias impactam profundamente nas famílias modernas, moldando as suas dinâmicas, a comunicação e a interação de várias formas. Entretanto, o último dia da maior montra de tecnologia do país foi dedicado à família, que respondeu positivamente ao convite da organização do 5º Fórum Internacional de Tecnologia. Centro de Convenções de Talatona. Foi até às 16 horas deste sábado o palco da tecnologia em Angola. O último dia do Fórum Internacional, que juntou as mentes mais brilhantes desta indústria, foi marcado por um corcor de expositores, visitantes e entusiastas de tecnologia. Em família, em grupo ou de forma individual, os amantes das TICs não tiravam os olhos às várias soluções tecnológicas apresentadas nesta 5ª edição. Acompanhado do pai, este menino, que no futuro almeja formar-se em engenharia informática, mostrou-se surpreso com o que viu nesta montra. O meu canal do YouTube é um canal que ainda não é famoso. Ainda não tenho inscritos, só faço vídeos muito curtos. Como Jair Ndolomingo, muitas outras crianças de diferentes idades notaram a área reservada para os mais pequenos. Entre eles, e às vezes com a ajuda de um mentor, tomavam contacto com as novas tendências tecnológicas. O que é que você mais gosta? Tecnologia. Uma das vantagens da tecnologia é que ela nos ajuda a estar ao corrente de tudo que passa diariamente. Uma das desvantagens é que, se nós não temos domínio da tecnologia, podemos nos perder nela mesma. A organização dedicou o último dia à família e a resposta não foi diferente. Quando se aproximava a hora do encerramento, aumentava também o número de visitantes ao Wangotic 2025. A tecnologia hoje é parte integrante dessa geração, né? E como eles estão sempre em contato com a tecnologia, eu queria mostrar para eles como é que a tecnologia é feita. E eles têm muito interesse, né, por robôs, jogos, então falei, olha, vocês têm de saber como isso funciona. Então trouxe eles aqui para ver. Esta família brasileira, residente em Angola, parabenizou a organização do evento, enfatizando que o equilíbrio e a conscientização são cruciais para colher os benefícios da tecnologia sem comprometer os laços familiares. Atualmente vivemos num mundo altamente tecnológico, então não temos como fugir disso, temos que estar sempre atualizados, mostrarmos às crianças e às famílias que a tecnologia já faz parte do nosso dia a dia. A partir desta idade, acredito ser a idade certa para começarmos a introduzir os meninos a novas tecnologias, que é o presente para nós, mas o futuro para eles. Quem aproveitou a feira para faturar numa verdadeira combinação entre a tecnologia, a cultura e a gastronomia. Primeira vez foi uma demanda muito grande, foi satisfatória. Claramente que é um excelente prato, uma
praticamente o sábado, como o sábado do angolano, devemos acompanhar do mufete, que é o nosso feijãozinho que não pode faltar. E estou aqui para, então, aproveitar essa maravilha. Com duração de 3 dias, o Angotique 2025 constituiu uma expressão viva do compromisso do Estado angolano com a modernização e a criação de oportunidades reais para todos os cidadãos. Com a inteligência artificial dominar o mundo, Angola, com a realização deste fórum, demonstra que está disposta a desenvolver, comunicar e a modernizar. As imagens são do Francisco Miranda, Pereira da Silva, Osvaldo Rocha. Eu sou a Rita Solange. Angola entrou para a história da medicina ao realizar hoje a sua primeira telecirurgia robótica, também a primeira em África a ser feita a uma distância de 17 mil quilómetros. O procedimento realizado no bloco operatório central do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento foi conduzido remotamente a partir de Orlando, nos Estados Unidos da América, pelo conceituado cirurgião Dr. Patel e sua equipa, marcando um avanço sem precedentes na inovação tecnológica e nos serviços de saúde do continente. O silêncio do lado de fora contrastava com a revolução que acontecia entre paredes brancas e luzes frias de um bloco operatório. Era sábado em Luanda e enquanto a cidade seguia o seu ritmo calmo de fim de semana, o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento vivia um momento que vai figurar nos livros de história da medicina africana. Angola realizou a sua primeira telecirurgia robótica. A cirurgia aconteceu de verdade, com cortes milimétricos feitos por braços mecânicos guiados por um ser humano a 17 mil quilómetros daqui. Em Orlando, nos Estados Unidos da América, o conceituado cirurgião Dr. Patel e a sua equipa comandaram o procedimento à distância. And this really brings Africa to another level with Angola leading. A partir da experiência de Angola, estamos também a trazer a África para outro nível. E isto é muito interessante. Estamos a colocar a África noutro patamar. E agora vemos que vocês podem, e juntos podemos, sem a necessidade de termos que viajar sempre para aqui. Desde a nossa última estadia em Angola, passaram-se 7 meses. E é claro que isto torna difícil para a equipa lembrar-se do que fizemos da última vez. Mas agora podemos fazer isso sempre que precisarmos. E sem necessidade de viajarmos todas as semanas para Angola. Agora passaremos a atuar desta forma. Por isso, as minhas felicitações ao Presidente do país, à Ministra da Saúde, ao Dr. Masseca, ao Dr. Benedito pelo empenho e comprometimento, mas é apenas o começo de um longo caminho que temos pela frente. O simbolismo foi ainda maior por acontecer na semana do Angotique 2025, evento que discutiu inovação e transformação digital em Angola. Nunca se fez uma cirurgia com esta distância. Isso significa que, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Sua Excelência, Presidente da República, que faz uma aposta muito grande no setor social e a saúde não é exceção. Também faz uma aposta muito grande naquilo que são as tecnologias de informação e comunicação. Nós estamos, e acho que esta celebração vai muito bem de encontro com o evento que se está a realizar, que é o Angotique, neste momento, em que temos aqui um grande realce e destacamos a aplicação, a prática das tecnologias de informação, e este é o resultado da evolução tecnológica que o país está a assistir nos últimos anos. O Ministério da Saúde já traçou o próximo capítulo. Dentro de um ano, serão os próprios médicos angolanos os protagonistas destas cirurgias robóticas. A formação já está em curso. Entramos para a história porque o processo está a ser mais rápido do que pensávamos. Isto significa que há um grande compromisso dos nossos profissionais em quererem aprender todos os dias. Portanto, estão em treinamento permanente durante as cirurgias e também temos um robô só para treinamento. Significa que a curva de aprendizagem é muito rápida. Nós devemos nos orgulhar e que nossos profissionais estão muito comprometidos.
O primeiro hospital a viver esta nova era é justamente o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que agora carrega, além do nome ilustre, a responsabilidade de ser o ponto de partida de uma revolução silenciosa. Quando o projeto começou, foram vistas várias unidades e esta foi escolhida. E nós acho que hoje foi dada uma resposta com a participação dos nossos profissionais nesta cirurgia, de que realmente a escolha foi muito bem feita. Hoje é um dia histórico, um dia que marca a medicina em Angola e estamos todos satisfeitos e aqui queremos reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento da medicina no país e que esta unidade representa aquilo que é o sonho dos angolanos em termos de uma medicina que responda aos anseios de cada um de nós. Durante a telecirurgia, havia apenas um médico estrangeiro em Luanda, da equipa do Dr. Patel. Todos os outros eram angolanos. Eu acredito que pelo andar das coisas, a curto trecho, portanto, a curva de aprendizagem para estas tecnologias com muita prática pode levar um ano, fazendo porque o volume é que faz a mão e é que dita, de facto, a experiência dos nossos técnicos. Casos mais complexos, menos complexos, tem que ter essa exposição. Mas eu acredito que esta velocidade, em um ano, já vamos ter os nossos cirurgiões a fazerem a baixa, a média complexidade e com a experiência irão chegar também à alta complexidade. Angola vai passar a realizar semanalmente telecirurgias robóticas, uma realidade que deverá chegar a outras regiões do país. Numa primeira fase em que nós estamos a começar, com este processo, nós teremos pelo menos semanas, vai ser todos os meses, vamos ter semanas aqui, semanas de formação, é tudo um processo e como não é só a única cirurgia urológica, os outros cirurgiões virão também noutros momentos, com esse desfazamento nós vamos chegar a um ponto em que todas as semanas teremos cirurgias, mas é um processo, repito, e também dizer que, para além deste, nós queremos fazer como nos outros países, chegar também a ter cirurgia robótica em todas as províncias. Silenciosa, sim, porque do lado de fora tudo parecia calmo, mas do lado de dentro fez história. E quando o futuro chega com mãos robóticas e a alma humana, não precisa fazer barulho, basta acontecer. E a seguir vamos ter espaço para entrevista. E a conversa deste sábado é com alguém ligado à medicina. Sim, vamos falar de saúde. Alguém que há anos é referência em medicina reprodutiva na Índia e no Canadá, com reconhecimento público nestes países. É angolano. É formado em medicina reprodutiva e infertilidade no Primus Hospital de Nova Delhi. É especialista em ginecologia e obstetrícia no Max Hospital, também de Nova Delhi. Membro da Sociedade Indiana de Fertilidade, assumiu desde cedo cargos de responsabilidade por onde passou. Foi, por exemplo, diretor do Departamento de Reprodução Assistida no McGill Reproductive Center, em Montreal, no Canadá, portanto, e esteve à frente da área de reprodução humana de uma clínica conceituada aqui em Angola. É membro da Ordem dos Médicos de Angola, da Federação Internacional das Sociedades de Fertilidade, é igualmente membro do Conselho Médico do Canadá, da Sociedade Canadense de Fertilidade e Andrologia, da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Um talento bastante credenciado quando o assunto é reprodução medicamente assistida. Converso a seguir com o Dr. Emmanuel Nkanga, que acedeu hoje ao nosso convite e veio falar-nos um pouco da sua história aqui no Telejornal. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, de minha casa.
O que é que se pode agregar mais a tudo aquilo que eu disse, ao seu bilhete de identidade, além de saber que é angolano, naturalmente? Claro, obrigado. Eu sou angolano e natural de Mbanza, Congo. Nasci há 4 décadas, portanto, sou casado e pai de 3 filhos. O que é que faz um especialista em reprodução medicamente assistida? Portanto, um especialista em reprodução assistida é aquele médico especialista que ajuda, que assiste os casais com infertilidade a resolver o problema de infertilidade que enfrentam. Portanto, esse médico é ele que faz a análise do caso do casal com infertilidade, faz um bom diagnóstico, e é este médico que vai definir se o caso carece de um tratamento de baixa complexidade, neste caso as inseminações artificiais, pode-se pensar num coito programado, e nos casos mais complexos pode-se pensar agora fazer tecnologia de alta complexidade, caso inseminação, fertilização in vitro, e as doações de gametas, e pode até chegar a pensar numa barriga de aluguer, caso não seja necessário. A doação de gametas, está-me a falar de óvulos e espermatozoides. Certo. Algum segredo especial para um jovem com tantas valias, responsabilidades em países diferentes e instituições de saúde até? Sim, é uma responsabilidade a dobrar em cada país onde passei e a trabalhar com diferentes culturas e ambiente de trabalho. Portanto, conseguimos dar o nosso melhor e fazer nome onde passamos. Muito empenho, muita dedicação. Muita dedicação, muito empenho. Quando não estamos em casa, lá fora temos que fazer o dobro para tentar convencer a sociedade. E o médico angolano não pode fazer nada, mas temos que mostrar que sim, o angolano pode. É um profissional moldado ou motivado com objetivos não só de aumentar conhecimento, mas sobretudo de se solidarizar ou partilhar sentimentos, preocupações e habilidades? Sim, Ana, nessa especialidade você acaba por ser médico e psicólogo no mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E eu acabo de ter muitas amizades e sou membro de muitas famílias mesmo, porque eles compartilham comigo o histórico dos seus casos de infertilidade, e a cada vez que você consiga resolver um caso, és automaticamente membro desta família. Portanto, a empatia... É preciso ter empatia. Muita empatia. Poder estar no lugar do outro e perceber, de facto, os Exatamente. Senão você não consegue resolver, porque você não é só com a medicação, mas sim o atendimento humano que nós demos aos pacientes. Isso é o mais importante e temos colocado mesmo dentro das famílias. Doutor, tem a experiência de Angola. O que é que estará na base de tantos casos de infertilidade? Mulheres, homens, apresentarem muitos problemas? Não vamos falar só de Angola. O caso de infertilidade hoje, segundo a OMS, é um caso de saúde pública. Portanto, não é só Angola onde temos muitos casos. Hoje sou chefe lá no Canadá e recebemos muitos casos de infertilidade. E a vida social que levamos hoje também tem impactado de uma maneira muito negativa a taxa de infertilidade. A nossa alimentação hoje mudou bastante e também tem contribuído. E a ansiedade de querer mais, o estresse do dia a dia. E um elemento que também foi agora muito estudado é que as pessoas não querem fazer filhos cedo. Pois. Por razões profissionais, organizam de estudos, vida, querem ainda fazem outras coisas passam e depois... o tempo e quando ao chegar às 40 querem fazer filhos. As coisas já estão mais complicadas. Exatamente, temos a reserva ovariana já baixa, temos que estimular para conseguir fazer os filhos. E quem é que procura mais as consultas? Mais homens, mais mulheres? Uma pergunta muito interessante. Na sociedade africana é mais mulher que procura o especialista, mas o estudo aponta mesmo que 40% dos casos de infertilidade são masculinas e 40% femininas. Portanto, é igual. O que é às vezes difícil de aceitar, doutor? Difícil de aceitar, na nossa sociedade ninguém aceita, mas sim, essa é a realidade. Nós aqui vimos a realidade que a mulher que vai mais à consulta e o homem pensa ser sempre bom. E aqui lanço o apelo que a cada consulta de infertilidade é para o casal e não é para a mulher.
Às vezes os homens recusam-se, muitas vezes, sobretudo porque não querem aceitar que, às vezes, até o hábito alimentar, o consumo do álcool, pode atrapalhar a vida do casal. Sim, porque o homem aqui é um homem sempre orgulhoso, um homem que acha ser muito em cima da mulher e não aceita a realidade e não quer trazer... O problema é sempre com a mulher. A aceitação da condição e procurar mudanças da vida social. Como a Ana disse muito bem, o álcool é um motivo que nós temos que rever na nossa vida, o cigarro é um inimigo forte da fertilização e os homens não querem mudar isso. E aí empurram a mulher para ir à consulta e, nesses casos, muitas vezes, o médico não consegue resolver porque pode ser que a causa é masculina. Portanto, nós vamos acompanhar a mulher e não tem êxito porque o homem não participou no plano de tratamento. Sei que está no país, neste momento, por conta de um projeto para a abertura de uma clínica de fertilidade. É verdade. Estamos a pensar isso, estamos lá fora, mas pensamos para o povo angolano e diariamente recebo mensagens do WhatsApp, tenho encaminhado pacientes para a África do Sul, para a Índia e para o Brasil e pensamos para servir Angola e estamos aqui para pensar se podemos ter o apoio necessário para abrir uma clínica mesmo dedicada aos angolanos. Aliás, seria o seu contributo para se atenuar o drama de muitos casais, sobretudo aqueles de baixa renda, que não têm possibilidade, por exemplo, de se deslocar ao exterior do país? Muitos não conseguem, mas não é só financeiramente, também tem outros componentes. Eu tenho pacientes que vão para a Índia em tratamento, o mínimo são 2 meses, e eles levam dinheiro de Angola para ir gastar na Índia e ficam lá 2 meses. Alguns voltam para Angola perdendo o emprego, porque ficou muito tempo fora e o empregador já não quer essa ausência prolongada. E às vezes são tratamentos que levam o seu tempo, não é? Levam 2 meses não basta, levam no meses. mínimo são 2 meses. E depois tem também o apoio familiar. Eles vão lá fora, não tem apoio familiar, que também faz parte do tratamento. Portanto, nós pensamos para esse povo angolano e estamos aqui a analisar o que é que nós podemos fazer para deixar o nosso legado que passamos por aqui e trouxemos aqui uma novidade que é uma clínica de fertilidade. Já precisamos de olhar diferente em busca de soluções para se ultrapassar este problema? Sim, temos que pensar. Agora tem tecnologia muito avançada que nos ajude a resolver casos mais avançados e mais críticos e que hoje, com a medicina avançada, a resolvemos. Pergunta não se cala, estaria pronto para assumir desafios e contribuir para a produtividade de qualquer hospital, serviço de saúde no seu país? Estou a falar, naturalmente, da área que domina. Angola é a nossa casa, estou lá no Canadá. Quem esteve lá a dirigir o meu departamento antes de mim é um médico israelita, terminou o mandato e foi-se embora para o Israel. Eu também acho que um dia vou deixar o cargo que eu ocupo hoje lá, como diretor do departamento, e voltarei, claro, para Angola e servir o povo angolano. Doutor Emanuel, qual foi a sensação ao ter sido o primeiro médico africano, primeiro angolano a ser eleito como diretor do programa de reprodução assistida de uma das melhores universidades do mundo? Foi aquela realização grande que cada um espera. Ficamos regozijados, satisfeitos, emocionados, porque os colegas acharam que sim, seria o Emanuel a tomar conta do departamento. Mérito, mas consigo vem também uma responsabilidade a dobrar. O médico, primeiro africano, um angolano, que muitos até duvidam porque dizem agora não tem bons médicos, como é que chegou até lá. Portanto, isso nos dá mais responsabilidade a tomar bem a posição que nos dão e é uma satisfação enorme e temos que tomá-lo com muitos cuidados para que um dia saíssemos de lá deixando um bom legado. Passou aqui um médico angolano, trabalhou e olha o que fez. E deixou uma obra, deixou uma marca. Deixou uma obra. E são desafios, são grandes universidades, não é? Que não podemos baixar o nome que tem no mercado, temos que trabalhar no sentido de manter a formação acadêmica dos médicos que vão para lá, o tratamento aos pacientes diariamente, então temos que ver em tudo isso e a gestão financeira destes departamentos, então é muita responsabilidade. Doutor, com tanto compromisso e tanta responsabilidade, como acabou de dizer, sobra-lhe tempo para atender a família, para um passeio, em férias? Disse-me há bocado em off que tem 3 filhos nascidos em 3 países diferentes. Como é que isso acontece?
Na verdade, é uma especialidade muito cansativa, que requer mais tempo, mais dedicação e atenção, mas a família, para mim, é o número 1, é a primordial. Portanto, temos tido sempre tempo para sair com a família, férias, e agora estou aqui, já temos férias planificadas para agosto, com toda a família, onde vamos passar tempo de esquecer a medicina, esquecer tudo que é livros e dedicar-se à família. Portanto, tenho 3 filhos, sim, como disse. Fiz filhos em 3 países diferentes. O primeiro nasceu cá em Angola, o segundo nasceu na Índia durante a minha formação e a terceira nasceu no Canadá, onde estamos hoje. E assim vamos. Para frente o caminho. Para frente o caminho. Ora, doutor Emanuel, a sensação da maternidade é um sentimento indescritível. Nunca se é a mesma pessoa. Eu desejo que, por onde passar, continue a deixar a sua marca de um bom angolano, de um angolano de gema. Desejo felicidades. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, Ana. Deixe-me apertar-lhe a mão. Desejo muitas felicidades. Por onde passar, faça feliz toda a gente que passar pelo seu caminho. Muito obrigado, vamos fazer. Obrigado. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigada. Ora, e o telejornal vai seguir. Agora, com a primeira pausa, voltamos com outras notícias não menos importantes daqui a pouco. Até já. E já estamos de volta, temos outras notícias. A vice-presidente da República apelou hoje para a necessidade de se preservar a palanca negra gigante, por se tratar de uma espécie rara e emblemática do país. Esperança da Costa reafirmou o esforço do Executivo nas ações concretas e estratégias para proteger a biodiversidade angolana, com foco na conservação de ecossistemas únicos e espécies ameaçadas. A vice-presidente falava durante a visita ao Centro de Ciência de Luanda, acompanhada de mais de 50 crianças. O evento enquadrou-se nas festividades do Dia Internacional da Criança Africana, a celebrar-se a 16 deste mês. Jornalista Carlos Lino. Uma viagem ao universo da ciência, da imaginação à inovação. Uma visita num espaço que alia a ciência, diversão e aprendizado. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, em companhia de mais de 50 crianças e adolescentes, visitou o Centro de Ciência de Luanda, a começar pela exposição sobre borboletas, Laboratório de Criação e Preservação das Espécies, uma variedade de borboletas que habitam num ecossistema tropical. Este é um verdadeiro lugar de aprendizagem, descoberta e diversão destinado a inspirar as futuras gerações que irão trilhar os caminhos da ciência, da tecnologia e da inovação. Um contacto com a ciência, uma interação direta com a vice-presidente da República. Curiosidades, explicações aqui, ora ali, sobe e desce e entra e sai. Uma experiência vivida por alguns instantes. Uma variedade de animais dedicados à era mesozoica. Foi fantástico estar com as crianças e elas poderem perceber a grande área de extinção dos dinossauros, momentos únicos naquilo que foi o tempo, na área do Mesozoico. E depois passarmos pela palanca negra gigante e despertar nelas que os dinossauros extinguiram-se por mudanças climáticas que houve naquele tempo, por destruição dos seus habitats naturais, do ecossistema no qual eles viviam. Portanto, nós hoje temos a possibilidade de salvar aquelas que é a nossa espécie endêmica mais conhecida e única no mundo, a palanca negra gigante. Factos fascinantes, motivos suficientes para contar na hora de jantar. Vi dinossauros, vi também um bocado de ciência, vi vários cientistas famosos, que contribuíram para a história do que é a ciência física hoje. Um espaço dinâmico e versátil que acomoda uma variedade de atividades educativas e científicas. Queremos que vocês sejam também parte deste grupo, interessado na conservação, na preservação, tá bem? Conservar é manter ele, preservar é garantir que cada um
mas das espécies tenham filhos e os filhos possam permanecer para manter a auto-perpetuação da espécie. Então isto é preservação. Ela não vai deixar de existir como foram os dinossauros extintos. Uma experiência prática em ciência. Vimos muitas coisas muito interessantes, desde sobre Angola, desde coisas até que possam que impactaram o mundo de diversas formas, sobre raios, tecnologia, eletricidade, muitas coisas importantes. Entram no mundo da física, da matemática e da psicologia da precisão, sendo que cada módulo desta exposição permite explorar fenómenos surpreendentes. Precisamos que os jovens cada vez mais se interessem pelas chamadas áreas STEM, área de ciências, tecnologia, matemática, física, química, para podermos dominar a tecnologia tão necessária para impulsionar o desenvolvimento econômico do nosso país. Experiências inesquecíveis, momentos vividos curiosamente no mês da criança. E talvez por isso quase que não saíam do lugar. Este centro é o ponto-chave para a ciência que visa promover a divulgação científica, tecnológica e o desenvolvimento sustentável da sociedade angolana. Bernardo João, Manuel Silva, Carlos Lino, TPA. A seguir vamos ter espaço de análise no Prova dos 9. Já aqui está, Dr. Joaquim Jaime, boa noite, seja muito bem-vindo ao Telejornal. Boa noite, Ana Lemos. Equipas técnicas de alto nível de Angola, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, do FMI, estão a avaliar o sistema financeiro angolano. Pergunto-lhe, doutor, alguma inquietação particular ou apenas um procedimento de fiscalização, tendo em conta as boas práticas internacionais? Sim, boa noite aos nossos telespectadores. Haviam sido deixadas um conjunto de recomendações de modos a adequar o sistema regulatório do sistema financeiro angolano, passa a redundância, às melhores práticas internacionais. É nessa perspectiva que Angola tem estado a fazer um conjunto de reformas em conformidade com as recomendações que foram deixadas pelo FMI. É nesta conformidade que Angola entende que é importante se proceder à avaliação das reformas que têm sido levadas a cabo pelo governo angolano. E essa visita, ela literalmente vai se cingir em 4 aspectos fundamentais. A saúde do sistema financeiro, o sistema bancário melhor, regulação e supervisão financeira, estabilidade financeira e gestão de riscos, inclusão financeira e digitalização. Nesses aspectos, lembramos recentemente que o Banco Nacional de Angola organizou um evento onde, efetivamente, a componente da inclusão financeira faz parte do plano de ação do Banco Nacional de Angola, inclusive também a Budiva. Em relação à estabilidade do sistema financeiro, nós também verificamos que foram emitidos um conjunto de diretivas para que os bancos pudessem, então, se robustecer e estar melhor preparados para os choques que eventualmente poderão surgir no futuro. Foi nessa perspectiva que foram obrigados a aumentar o seu capital social. Recentemente também vimos que o Banco Sol apresentou um programa de reestruturação e recapitalização com suporte do Banco Nacional de Angola. A nível regulatório, a Assembleia Nacional teve que adequar o nosso Código Penal em matéria de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Ainda hoje, vimos aqui no telejornal, o Angotique, e um dos objetivos, efetivamente, é a promoção das startups e muitas delas estão envolvidas na produção de pequenos aplicativos e plataformas do setor financeiro. Então, um conjunto de revoluções que estão a acontecer em Angola, há reformas do Banco Nacional de Angola, a reforma legislativa de uma forma geral, está sendo levada a cabo uma reestruturação legal também do mercado de seguros e da nossa bolsa de dívidas. Então, o Estado angolano entendeu que, face aos avanços que têm sido feitos, de modo a adequar o seu sistema financeiro às melhores práticas, estava na hora de autossubmeter-se a uma avaliação do
Banco Mundial e do FMI. Não é um procedimento de iniciativa dessas duas instituições. Foi o governo angolano quem convidou para se submeter a esta avaliação depois das reformas que têm sido levadas a cabo cá dentro. Mesmo porque... Vai continuar. Sim, se favor. Mesmo porque Angola dá a continuidade ao seu processo de consolidação macroeconómica, da diversificação produtiva e da modernização das instituições. Olhando para a composição das delegações e da importância desse trabalho, é também um momento que pode conferir maior confiança aos investidores. Naturalmente, o objetivo é esse. Um país, quando coloca-se um processo de avaliação, é porque tem certeza que as reformas que têm estado a levar a cabo, em sede das recomendações que lhe foram passadas, elas estão a produzir os seus efeitos, ou então, como se diz, o caderno de encargo está completo. Então é necessário sempre testar aquilo que se recomendou e o que está sendo feito, se na perspectiva da entidade de supervisão está tudo em alinhamento. Se a avaliação for positiva, isso poderá contribuir para atrair investimento estrangeiro direto, que é um dos grandes objetivos do Estado angolano. Essa avaliação também faz parte do pacote de melhoria do ambiente de negócios, de modo a se conferir confiança aos investidores no sistema financeiro angolano. Por essa altura, que recomendações vão deixar o Banco Mundial ou o FMI às instituições que velam pela saúde financeira, digamos, do país? Pronto, esse processo de avaliação vai até dia 24 de junho e nós tomamos aqui o atrevimento de prever aquilo que poderão ser as recomendações. Não que as reformas estejam a falhar, talvez para reforçar, agilizar, acelerar algumas delas. A Regis, se pudesse colocar a slide que estava aqui, seria ótimo. Dir a nossa realização? Exatamente. Então, a slide a seguir, por favor. Exatamente. Nós deduzimos que poderão eventualmente recomendar o reforço da supervisão bancária para reduzir o crédito mal operado. Talvez também acelerar a recapitalização dos bancos frágeis, tendo em perspectiva a experiência que tivemos agora com o Banco Sol, que graças à intervenção do Banco Nacional de Angola vai viver novos momentos. Melhorar a transparência em relatórios financeiros e combate à corrupção, alinhado também com a estratégia do governo angolano, de modos a conferir confiança não só ao nosso sistema, mas como também aos nossos investidores. Fortalecer a regulação das fintechs, que são empresas que trabalham na produção de aplicativos e sistemas digitais e plataformas de suporte ao sistema financeiro, mas aqui é importante prevenir fraudes que possam eventualmente causar alguma desestabilização. Nós estamos constantemente a ouvir que há sempre pessoas a se queixarem de terem sido invadidos os seus sistemas. É necessário também aumentar aqui essa literacia financeira no uso destas tecnologias. Reforço, expansão e inclusão financeira via mobile banking e crédito para as PME. Hoje a tendência é de usar-se menos dinheiro. Evitar sempre que possível ir ao banco. Como vemos, hoje já se pode pagar por transferência no telemóvel, pagamento por código QR, mas isso também vai fazer com que haja um esforço muito grande no sentido de se acelerar com um programa de reconversão da economia informal. Um dos grandes impedimentos, efetivamente, para o cumprimento de determinadas recomendações, tanto do Banco Mundial como do FMI, é o peso da informalidade na nossa economia, que, de algum modo, coloca 83% da nossa economia fora do sistema financeiro. Portanto, são aqui desafios não só da parte do Banco Nacional de Angola, a Bolsa de Valores e as seguradoras, mas também aqui o setor da economia, que é bastante informal. Reformas devem ser feitas de modo concertados para que estas recomendações efetivamente não possam esbarrar em alguns aspectos um peso da economia informal.
Além de fronteiras, já é oficial, Israel atacou o Irão, matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do país, destruiu instalações nucleares iranianas. O Irão prometeu resposta. Essa baixa que atingiu militares de alto escalão, o que é que pode representar, Dr. Joaquim Jaime? O balanço feito até o momento que me preparava para essa nossa conversa simpática apresentava para 10 oficiais generais, entre generais e majores generais, e 9 dos seus principais cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano. Não consta aqui, mas também há um assessor, um assistente do Ayatollah Khamenei, que também foi morto. O balanço de mortos continua sendo atualizado. É a maior ofensiva que Israel já fez ao Irão. E aqui devemos dizer que esse ataque israelita ele tem um conjunto de antecedentes que, em alguns aspectos, nós estávamos distraídos. Guerra Hamas-Israel, guerra contra o Hezbollah, guerra contra os Houthis do Iêmen, queda do presidente sírio, o desmantelamento de toda a defesa aérea da Síria para permitir um corredor livre de qualquer interferência das aeronaves israelitas, de modo a ir bombardear o Irão. Na minha qualidade de analista e sem vincular à televisão, eu devo dizer que aquelas negociações que estavam sendo levadas a cabo entre os Estados Unidos e o Irão era uma manobra de distração, de modo a que o Irão continuasse a acreditar numa saída negociada em relação ao seu programa nuclear. Dizer que no início desse ano ainda, os russos cautelosamente ofereceram ao Irão um acordo amplo de cooperação que incluía também a componente de defesa e a introdução de uma cláusula igual àquela que a NATO tem de defesa mútua. Os iranianos, por algum motivo, rejeitaram a introdução daquela cláusula. Porque eu acredito que se os russos, que já estavam a dar conta dessa situação, foram até com os iranianos, se aquela cláusula tivesse sido introduzida de defesa mútua, eu estou em crer que Israel teria pensado 2 vezes para atacar um país que tem um acordo de defesa mútua com os russos. Infelizmente, a dimensão política iraniana não compreendeu o perigo que estava a correr e acreditando naquelas negociações. Até ontem de madrugada, de madrugada, o Irão já havia respondido com 4 vagas contra Israel, e Israel continuava o seu processo de bombardeamentos ainda esta manhã. Alguma imprensa iraniana já diz que Israel tem estado a conversar com os países amigos do Irão de modo a que se consiga encontrar uma saída negociada. Não sei até que ponto é que essa informação da imprensa iraniana é verídica, mas é uma preocupação que vem da parte do Paquistão. O ministro da Defesa paquistanês reagiu, diz que o mundo islâmico tem que estar unido, porque se o Irão cair, qualquer país islâmico poderá ser a sua próxima vítima. Mas deixe-me perguntar-lhe, estes ataques em si podem ser interpretados como uma necessidade ou o sinal de que o Irão deve investir ainda mais no seu programa nuclear? Quando do outro lado Donald Trump diz que o Irão não pode ter armas nucleares? É que o Irão, a semana passada, noticiou que havia conseguido muito material de inteligência extraído de Israel. E descobriu nesse material de inteligência que os países que pressionam o Irão a desistir do seu programa nuclear colaboram secretamente com o programa nuclear israelita. O Irão entende que há aqui alguma demagogia da elite mundial em relação ao Irão. O Irão, nesse momento, não tem armas nucleares. Há uma dimensão religiosa. O Ayatollah vedou. Tanto é que os militares, a população iraniana está a pedir que o Ayatollah permita que o Irão desenvolva armas nucleares. A Rússia ofereceu-se para mediar essa situação nuclear do Irão. Mas há um grande risco. Militares iranianos estão a pedir aos políticos
que autorize o encerramento do Estreito de Hormuz. Se encerrar o Estreito de Hormuz, é provável que tenhamos uma grande crise econômica e financeira. 1/4 do petróleo mundial passa justamente por aquele estreito. Se com esse conflito, e já temos o petróleo na faixa dos $70, se fecha o Estreito de Hormuz, é provável que entremos numa crise. E ninguém quer isso. Então, por isso eu penso que os grandes países, Rússia, China, Índia, União Europeia, devem efetivamente encontrar uma solução política para o programa nuclear iraniano. O Irão precisa de energia para continuar a se desenvolver. Tem escassez de energia elétrica, precisa desses reatores nucleares para continuar a produzir energia elétrica. O primeiro-ministro israelita, entretanto, diz que os ataques vão continuar por quantos dias forem necessários. Estamos a citar Benjamin Netanyahu. Exatamente. Benjamin Netanyahu recebeu uma remessa de 20.000 bombas que seriam destinadas para a Ucrânia. Já haviam sido negociadas pela administração Biden. Tanto é que o presidente Zelensky apareceu publicamente a reclamar por que razão haviam desviado esse lote de equipamento militar que seria destinado para a Ucrânia. Esse lote foi encaminhado para Israel. Há também cerca de 300 bombas Hellfire que foram enviadas para Israel uma semana antes de se ter iniciado esta agressão. Também vimos muita movimentação naquela região, sobretudo da França, Inglaterra e os Estados Unidos da América, que se estavam a preparar para um evento muito grande. A grande questão que se coloca é: será que a inteligência iraniana ignorou todos esses sinais? No dia que começa o conflito, generais que deviam estar em bunkers estavam em apartamentos. Cientistas que deviam ser protegidos estavam em suas casas. Foram verificadas falhas graves de segurança no Irão. E um aspecto curioso: na Rússia, 2 dias antes de retomar as negociações com a Ucrânia, drones a partir de dentro da Rússia, dirigidos remotamente por satélites, foram atacar aviões da tríade nuclear russa. 3 dias antes da reunião, que seria amanhã, a mesma estratégia. Drones operados remotamente a partir de dentro do Irão foram destruir defesas antiaéreas e radares. A mesma estratégia, o mesmo modus operandi na Rússia e no Irão, e em véspera de negociações. Não pode ser coincidência naquela dimensão, e eu não acredito em coincidências nisso. Há efetivamente muitos serviços a coordenarem entre eles. De um lado, para prejudicar a Rússia, e do outro lado, para prejudicar o Irão, sobretudo devido ao papel que o Irão desempenhou na fase inicial da agressão russa contra a Ucrânia, oferecendo mísseis e os seus drones Shahed. Dr. Joaquim Jaime, interessantes contribuições que deixa sempre. Agradecemos desde já. E voltamos a estar juntos no próximo sábado. Até lá. Até lá. Boa noite. Boa noite. E nós vamos continuar agora do desporto. A Seleção Nacional de Futebol joga amanhã com a África do Sul a final da Taça COSAFA. O selecionador nacional considera a final como uma oportunidade de fazer carreira e pretende que a seleção esteja habituada a enfrentar as competições para disputar e ganhar. Pedro Gonçalves quer fazer história e vencer pela 2ª vez consecutiva o campeonato regional. Para chegar à final, Angola venceu Madagascar por 4-1, enquanto que a África do Sul derrotou nas meias finais as Ilhas Comores por 3-1. A poucas horas para o jogo da final da Taça COSAFA, cresce a expectativa no seio dos jogadores, equipa técnica e dos angolanos que pretendem ver a sua seleção conquistar mais um título no torneio regional. O selecionador nacional Pedro Gonçalves continua preocupado com as condições dos relevados, mas está confiante na vitória
para fazer história ao erguer pela segunda vez consecutiva o troféu. Quando à partida nos propusemos a vir aqui, foi claramente para passar por esta atmosfera competitiva, para evoluirmos como equipa nesta atmosfera competitiva. Não contávamos com a qualidade deficitária dos relevados, isso não, e isso claramente mudou um pouco a nossa forma de jogar, porque é impossível fazermos determinado tipo de ideia de jogo quando a aleatoriedade do relevado é elevada, mas ao mesmo tempo ganhamos ao nível da competitividade, da objetividade, e isso depois também se reflete nos altos patamares competitivos. De maneira que a oportunidade de jogar uma final é uma oportunidade de carreira. Nós queremos que a Angola esteja cada vez mais habituada a chegar às competições e enfrentar as competições para disputá-las e para, no fundo, conquistá-las. Temos que começar por algum lado. Estamos a começar por uma prova regional a qual valorizamos bastante. Angola e África do Sul disputam um troféu regional neste domingo. Os Palancas Negras, que têm 2 jogos vencidos, um empate, 6 golos marcados e um sofrido, foram os líderes do grupo B com 7 pontos. Já os Bafana Bafana têm uma vitória, um empate e uma derrota. Foi o líder do grupo A com 4 pontos. Angola vai em busca do seu 5º título na Taça COSAFA e deve ter alterações na equipa inicial. O Al-Ahly Tripoli é o novo campeão da BAL, Liga Africana de Basquetebol. A equipa líbia destronou o Petro de Luanda ao vencer na final por 88-67. O Al-Ahly Tripoli é o novo campeão da Basketball African League. O emblema líbio assumiu a liderança do placar ainda no primeiro quarto. 27-19 foi o resultado dos primeiros 10 minutos. No segundo, o Petro foi superior no parcial. 16-19, 43 para o Al-Ahly, 38 para o Petro de Luanda, resultado que conduziu as equipas ao intervalo maior. Esperava-se uma postura diferente do Petro no terceiro quarto. Kendrick, Solo Diabaté e Rigoberto Mendonça começaram a revelar falta de confiança nos lançamentos, deixando a missão para o egípcio Patrick Garner. O técnico Sérgio Moreno reforçou o setor defensivo com recurso às melhores variantes, com o objetivo de travar o ímpeto ofensivo da equipa líbia, que teve um gigante, Hassen Marei, os irreverentes Caleb Agadá e Jean-Jacques Boissy no comando da artilharia do Al-Ahly Tripoli. 66-54 a favor da equipa da Líbia no final do terceiro quarto. É exatamente esta postura. No último período, só deu Al-Ahly Tripoli. O Petro de Luanda marcou apenas 13 pontos contra 22 do adversário. A turma tricolor rendeu-se ao Al-Ahly Tripoli, equipa que não perdeu um único jogo desde a fase regular da Conferência Nilo. Na parte final do jogo, ficou patente a falta da acutilância defensiva e agressividade no ataque para a tão aguardada resposta do Petro de Luanda. O continente conheceu um novo campeão no dia em que o Petro de Luanda resolveu entregar as credenciais ao novo rei da África, com direito a anéis de campeão, a exemplo da NBA, distribuídos num momento protocolar que contou com a presença do presidente da FIBA África, Aníbal Manave, e altos responsáveis da NBA África. O senegalês Jean-Jacques Boissy, do Al-Ahly Tripoli, foi eleito o MVP da final. Fundado em 1950, o Al-Ahly Tripoli é o novo campeão da Basketball African League, edição 2025. A seguir vamos saber como vai estar o tempo nas próximas 24 horas.
Mais um intervalo e entramos para a terceira e última parte do telejornal. Voltamos para o compromisso com a notícia. No Mexico Leste, os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA marcharam numa demonstração de coesão e firmeza em exaltação ao líder do partido pela decisão da criação da província. O primeiro secretário Crispiniano dos Santos pediu união e compromisso no trabalho rumo à vitória nas eleições de 2027. As vozes ecoaram nas ruas da vila de Kazombo numa marcha que demonstrou firmeza e coesão dos militantes do MPLA em torno do seu líder. No ato de massa, JMPLA e OMA reconheceram o papel do primeiro secretário provincial na recepção do presidente João Lourenço na sua primeira visita à província do Mexico Leste e assumiram o compromisso de trabalho contínuo em prol do partido. Nós, as mulheres enquadradas na OMA, Organização da Mulher Angolana, aqui na cidade de Kazombo, província do Mexico Leste, estamos totalmente satisfeitas com a iniciativa do camarada presidente de visitar a recente e pioneira província que começa a renascer dos escombros. A JMPLA está ciente que o MPLA continuará a ser o autor principal da resolução dos problemas do povo. Ao dirigir-se aos militantes, Crispiniano dos Santos, que realizou o primeiro ato público como primeiro secretário do MPLA no Mexico Leste, enfatizou que há motivos suficientes para prestar total apoio ao presidente João Lourenço. Que nós queremos como prioridade reside na melhoria das condições de saúde, da educação e das vias de acesso. Quando colocamos essas questões, estes problemas, ao camarada presidente, ele prontamente tomou algumas medidas e que daqui a um tempo vamos ver os nossos problemas melhorados. Por isso é que o Comitê Provincial do Partido saiu hoje às ruas em gesto de agradecimento para reconhecermos o grande trabalho que tem sido realizado pelo nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. O primeiro secretário do Mexico Leste agradeceu o apoio de todos os militantes do partido e pediu união para o trabalho que o MPLA tem pela frente rumo à vitória nas eleições de 2027. Temos que trabalhar com o compromisso de ganharmos as eleições aqui nesta província 5-0 para termos pela primeira vez na sua história 5 deputados do MPLA. Uma marcha bem feita, marcha bem concedida e estou a dizer que das primeiras horas que vimos, portanto, Kazombo muito agitada. Todo o povo preocupado a participar na marcha, preocupado com o uniforme, preocupado com toda a organização dessa grande marcha. Militantes, amigos e simpatizantes do MPLA no Mexico Leste marcharam numa demonstração de coesão e firmeza em exaltação ao líder do partido, o rumo à vitória nas eleições de 2027. A Sonangol EP e o Massachusetts Institute of Technology assinaram em Boston, nos Estados Unidos da América, 2 instrumentos contratuais designados MIT Industrial Liaison Program e MIT África, contendo este último 2 programas, nomeadamente Global Classroom e Global Teaching Labs. O evento ocorreu durante a visita de uma delegação angolana, chefiada por Diamantino Azevedo, ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e contou com a participação dos representantes máximos das empresas públicas do setor, administradores e quadros séniores. Assinaram os documentos contratuais pela parte angolana Sebastião Gaspar Martins, PCA da Sonangol EP, e pelo MIT Glenn Shore, vice-presidente executivo do lado americano.
O projeto MIT ILIP consiste no desenvolvimento de atividades que ligam as áreas de recursos naturais e mineração, energia, engenharia, construção e infraestrutura, e o MIT África visa desenvolver programas de parcerias com base num modelo de colaboração mutuamente benéfico que assegure a transmissão de valor, transferência de conhecimento, investigação científica conjunta, mentoria e o engajamento de equipas. Os acordos rubricados refletem as principais ações e objetivos de cooperação com impacto a curto, médio e longo prazos nos eixos estratégicos de ensino superior, formação avançada, investigação científica aplicada, desenvolvimento tecnológico, transição energética e soluções de descarbonização, assim como projetos estruturantes e de inovação. Voltamos a falar do Angotic 2025. Nesta sexta-feira foram assinados diversos acordos no domínio das tecnologias. Destaque para o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, que vai fornecer imagens via satélite ao projeto OCHIVA para mapear e monitorar todos os mangás existentes em Angola. Um outro protocolo foi assinado com a ITA, empresa de internet e tecnologias de Angola, para a utilização do segmento espacial do Angosat 2. No certame foram rubricados diversos acordos, destaque para o protocolo assinado entre a ITA, empresa de internet e tecnologias de Angola, e o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, que visa a utilização do segmento espacial disponibilizado pelo Angosat, de forma a garantir serviços mais céleres, a custo reduzido e pagos em moeda nacional. É na vertente da utilização do segmento espacial que está disponibilizado no Angosat, com todas as vantagens daí inerentes, nomeadamente de garantirmos o pagamento em moeda local e de trazermos também soberania para o nosso país. A segunda vertente é a vertente de algum suporte que a nossa empresa, com a expertise que também tem, darmos para alavancar e mais rapidamente desenvolvermos alguns outros serviços a nível do Angosat. Garantir que mais angolanos tenham acesso aos serviços que o Angosat 2 já disponibiliza à população. Nós já temos estado a trabalhar com a ITA, que é um dos maiores operadores de comunicações por satélite na nossa praça, já há algum tempo. O Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional assinou igualmente um memorando de entendimento com o projeto OCHIVA, com o intuito de fornecer imagens via satélite para mapear, identificar e monitorar os mangás e a respectiva biodiversidade existente em Angola. Será implementado no espaço de um ano e está avaliado em $150 mil. Esperamos que com este memorando uma ferramenta de observação nacional dos mangás possa ser produzido para o alcance de todos. É uma ferramenta para todo mundo usar, saberem onde é que estão localizados os mangás, na província de Cabinda, Zaire, Bengo, Benguela, Luanda, Kwanza Sul. Já a empresa de consultoria Deloitte lançou na Angotic um centro de inteligência artificial que pretende modernizar a administração pública, reduzindo burocracias e tempos de espera. A inteligência artificial permite que processos rotineiros sejam feitos com uma celeridade completamente diferente, muito mais rápido, de forma a que as pessoas possam dedicar o seu tempo à análise e não à execução de tarefas rotineiras. A Angotic 2025 conta ainda com espaços culturais, shows ao vivo e entretenimento para os mais pequeninos.
O Conselho Central da Criança Tocuista procedeu ao lançamento do projeto Pequenos Heróis do Ambiente, que visa consciencializar as crianças com ações sobre a importância da preservação do meio. A primeira atividade consistiu na plantação de 5.000 sementes de mangues na zona costeira de Tapu, município do Mussulo. Logo à chegada, as crianças tocuistas dirigiram-se ao local escolhido pela organização Otiva. Feita que estava a oração, a técnica ambiental Catarina Nicoli elucidou os mais pequenos sobre os procedimentos da plantação de sementes de mangues. Vamos dar um braço de distância e temos de ter atenção que no momento da plantação, a parte que vai ao solo é a parte castanha. Estão todos a ver? Essa parte castanha é a parte que vai ao solo. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um passo e plantar. Depois de contabilizadas, as sementes foram distribuídas e colocadas ao solo para proteção costeira. A utilização de sementes saudáveis de espécies nativas e adaptadas à região é o que se aconselha na hora do plantio. Em Angola existem 3 espécies de manga vermelho. Temos a Rhizophora mangle, a Rhizophora harrisoni e a Rhizophora racemosa. E a Rhizophora racemosa e a harrisoni são espécies que se adaptam mais aos ambientes estuarinos, que são os locais onde o rio deságua no mar. Então aquela mistura de água doce e água salgada, aquelas condições são propícias para então o desenvolvimento adequado daquelas espécies. Já aqui em ambientes lagunares, com alta salinidade, temos de escolher espécies que se adaptam mais a estes ambientes, que têm um sistema então basicamente que filtra esses sais, que fazem então a separação do sal e da água. Para além de servirem de refúgio para os animais ameaçados, os mangás são locais de reprodução e alimentação de muitas espécies, como crustáceos, peixes e aves. Daí a necessidade da restauração desses ecossistemas. Se nós desmatarmos esta zona, se nós destruirmos essa zona, estes animais que dependem desses ecossistemas também ficam à deriva. Então, da importância de continuarmos a reflorestar essas zonas para que haja aumento da cobertura vegetal e, consequentemente, elas possam desempenhar as suas funções ecossistêmicas. A poluição, abate e queimada de árvores, construção anárquica ao longo da orla marítima são práticas humanas que destroem os mangás e que devem ser punidas de acordo com a lei. Já temos legislação para a preservação dos ecossistemas e também temos decretos ou regulamentos ligados a impactos ambientais em que direcionam o tipo de construção a determinadas áreas. E estas áreas, principalmente dos mangás, que é uma área especial, não é permitida a construção de infraestruturas. É uma das medidas que o Ministério do Ambiente tem tido voltado à questão dos impactos ambientais. O envolvimento de crianças nos projetos ambientais é o exemplo de consciencialização sobre a importância da preservação do meio ambiente. Plantar mangás. A plantação de mangás é muito importante. Não podemos destruir mangás porque vai proteger o nosso meio ambiente. Os animais marítimos se reproduzem aqui nos mangás e se alimentam dos mangás. A plantação de 5.000 mudas ou sementes de mangues no município do Mussulo serviu para o lançamento do projeto Pequenos Heróis do Ambiente, promovido pelo Conselho Central da Criança Tocuista. A partir de hoje estamos a trazer uma nova etapa para as nossas crianças, mostrando a elas a tamanha importância que o meio ambiente tem para as nossas vidas. Já aqui dissemos no início do telejornal, na província do Quando, onde um caminhão do tipo Kamaz capotou hoje pela manhã na localidade de Xambinga, quando fazia o trajeto Mavinga-Cuito-Conaval. O acidente resultou na morte de 12 pessoas e vários feridos. Os sinistrados e os corpos das vítimas mortais foram já levados para a sede municipal do Cuito-Conaval. Temos já uma reportagem a partir daquela província. Por conta do estado crítico do troço que liga o Cuito-Conaval a Mavinga, a maior parte dos habitantes do Cubango e do Quando viaja por cima das cargas em caminhões que, na sua maioria, estão em péssimo estado técnico.
Na madrugada deste sábado, a história foi a mesma. 17 pessoas embarcaram por cima da carga de um Kamaz, saindo de Menongue para dar a Mavinga. Por volta das 2 horas, os passageiros foram surpreendidos pela desgovernação da viatura, que capotou por 2 vezes e deixou 11 dos 17 ocupantes apertados debaixo da mercadoria. Fernando Cambinda viajava com a esposa e 2 filhos. Ele saiu ileso. A esposa queixa-se do braço, mas o casal perdeu 2 filhos, um de 3 anos e o outro de 1 ano e 3 meses. Conseguiu de se salvar os 4 pessoal, os 12 pessoal é que se confirmou, tipo, estão mesmo mortos mesmo. Consegui de perder os meus 2 filhos, uma filha e um filho. O que causou o acidente, acho que uma velocidade assim tão alta, depois o carro desviou, então falta também dos travões, tales carros que não têm travão. Américo Bumba também viajava no mesmo caminhão com a mulher e o filho de 1 ano e 4 meses. Ele saltou a tempo, mas a mulher e o filho ficaram debaixo da mercadoria. Minutos depois de termos arrancado uma descida, damos conta que o carro estava a deslizar demais. Talvez seja aquilo que chamam de carreto 18, né? Pronto. Mas o motorista talvez é que não soube mesmo conter as suas emoções. Pronto. Tenta fazer uma manobra numa área toda perigosa e o Kamaz vira-se por 2 vezes. Assim, eu fui o sobrevivente, mas houve vítimas mortais, das quais uma delas é minha esposa e filha. O motorista disse que já faz este trajeto há 2 anos e que foi o romper da rótula que causou a tragédia. Chegando numa descaída, nesse preciso momento, a descaída nas calmas, quase a apanhar a rota da estrada e ao mesmo tempo a rótula se abre por si, quer dizer, tipo alguém que desapertou, mas enquanto não. E foi o caso com que eu caio com o carro. Da sede municipal do Cuito para o local do acidente são mais de 30 quilômetros, mas o acesso só mesmo de caminhões. Das vítimas, 2 estão a receber assistência médica e medicamentosa no Hospital Municipal do Cuito Conaval, lugar aonde foi também trazido o único corpo que foi resgatado debaixo da carga. E os mesmos apresentam foram dor nas articulações, dor no peito e queixa. Em geral, mais os pacientes se queixaram de dor no braço, mas até o momento elas se encontram estáveis e foram assistidos pelo nosso doutor de banco. As testemunhas afirmam que das 17 pessoas que viajavam no Kamaz, 11 estão presas debaixo da carga. E como o acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada deste sábado, presume-se que estejam já mortas por asfixia. Do Cuito Conaval para a capital do Quando, Mavinga, a viagem de Kamaz pode durar entre 2 a 4 dias. Ainda em estado de choque, o motorista diz ter carregado 14 passageiros, mas os sobreviventes afirmam terem sido 17. Este é um dado que prometemos trazer nos próximos espaços informativos, já que uma equipa de efetivos da polícia e dos bombeiros deslocou-se ao local do acidente, que dista a 30 quilômetros da sede do Cuito Conaval, com um tempo de viagem de aproximadamente 4 horas, tudo porque as condições de acesso não são para todas as viaturas. As imagens são de Cláudio Luzolo e de Jacob Pedro, Tomás Lombundi, Gaspar Gindange e Arlete Funete TPA, a partir do município do Cuito Conaval, província do Quando.
A Procuradoria-Geral da República leva ao conhecimento público que no dia 9 deste mês, no Gabinete de Cibercriminalidade e Prova Eletrónica da PGR, foi ordenada a detenção do cidadão Simeão de Assunção Morrongo Bernardo por magistrados do Ministério Público pelo crime do exercício ilegal da profissão previsto e punível pelo artigo 210 do Código Penal angolano, tendo em atenção o facto de se ter apresentado com credenciais e outros documentos que supostamente o habilitavam a exercer atividade de advocacia, intervindo como mandatário de uma pessoa coletiva. O cidadão não conseguiu provar a qualidade de mandatário forense, pois não possuía a carteira profissional emitida pela Ordem dos Advogados de Angola. O cidadão foi submetido a julgamento sumário pelo Tribunal da Comarca de Luanda e condenado à pena de 2 anos de prisão efetiva. Estamos a terminar esta edição do Telejornal. Continuo deste lado. Vamos a seguir no canal Notícias da nossa televisão, poder acompanhar mais uma sessão de debates. Temos em estúdio, como se pode ver, 4 especialistas em política e relações internacionais, para com o jornalista José Camangula abordarem a situação geopolítica no mundo. O convite está feito, a opção é sua, da nossa parte é tudo, desejo-lhe boa noite, descanse bem, aproveite o seu fim de semana, nós voltamos no próximo sábado, até lá.